A gente volta para a política nacional e com entrevista importante para repercutir os movimentos recentes da oposição, para tentar viabilizar, de um lado, a tramitação do projeto que anistia os envolvidos no 8 de janeiro, do outro, a decisão do deputado federal, ainda repercutindo bastante por aqui, Eduardo Bolsonaro, de se licenciar do mandato e ficar por pelo menos 4 meses nos Estados Unidos. Nós vamos conversar agora com o deputado Lindbergh Farias. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, líder. Obrigada por esse tempo aqui disponibilizado para essa entrevista. Eu queria entender primeiro sobre esse último pedido apresentado pelo senhor e pelo deputado Rogério Correia, que também é do PT. Vocês protocolaram junto ao Supremo Tribunal Federal uma solicitação para que sejam adotadas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica, e que ele não se aproxime de embaixadas. Vocês acreditam, de fato, que há risco de fuga do ex-presidente? Pelo menos esse é um dos argumentos apresentados no pedido, né? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo Uribe. Um prazer estar aqui com vocês, telespectadores da CNN. Primeiro dizer o seguinte, qual é a nossa preocupação? O Bolsonaro já falou em fuga várias vezes. Vocês lembram do episódio, numa crise com o Supremo, em que ele vai à embaixada da Hungria e dorme 2 noites na embaixada da Hungria. A nossa preocupação é porque agora vai começar o julgamento. Dia 25 e 26, o Supremo vai analisar a denúncia e, se aceitar a denúncia da PGR, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai responder e vai começar um julgamento. Esse julgamento, na minha avaliação, depois da fuga do Eduardo Bolsonaro, porque, veja, a gente foi pego de surpresa, porque nós estávamos numa luta para que o Eduardo Bolsonaro não virasse presidente da Comissão de Relações Exteriores. Que a nossa acusação é que ele usa o mandato parlamentar dele, recebe salários, para estar lá fora, nos Estados Unidos, articulando contra os interesses nacionais, pedindo sanções contra o Brasil, retaliação ao Brasil, retaliação em especial ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre Moraes. Você sabe que ele articulou e aprovou lá no parlamento norte-americano, no Comitê Judiciário, uma lei que era dirigida ao Alexandre Moraes. Teve no Departamento do Estado norte-americano. Então nós dizíamos, olha, ele não pode ser o presidente de uma comissão que representa a casa, ou o Poder Legislativo, porque ele vai falar em nome do Poder Legislativo fora do Brasil contra um Poder Judiciário independente, contra o STF. Era essa coisa toda. Eu e o deputado Rogério Correia, a gente entrou com a medida cautelar, pedido de cautelar, no Supremo, em cima disso, para pedir a apreensão do passaporte dele. Você sabe que tinha um fundo, a questão jurídica para nós era uma questão importante e a gente tinha chance. Era um direito bom, eu diria. Mas nós sabíamos que uma decisão como essa, do Supremo, uma medida cautelar contra um deputado, era algo difícil de acontecer. Pois bem, e estava na nossa batalha. A eleição para presidente das comissões aconteceu ontem. Qual foi a nossa surpresa? Na terça-feira, ele meio desesperado, acho que ficou meio como um menino assustado, fugiu para os Estados Unidos, se dizendo vítima de uma perseguição, com a tese que aqui não tem uma democracia. Veja bem, se o filho dele toma uma posição como essa, que eu disse sempre, essa não foi uma das atitudes mais corajosas. É como se a gente tivesse batido o pé, não pode ser presidente, tem entrado com a medida cautelar que foi negada pelo Supremo. Ele já foi embora. Então, para nós, é importante que a gente olhe nesse momento de tensão, que vai começar o julgamento, primeiro impedir a aproximação do ex-presidente das embaixadas. Ele já entrou na embaixada da Hungria, vocês lembram, foi filmado, gravado lá. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é monitorar, para impedir uma fuga, porque seria uma frustração nacional, quando começa o julgamento, ele de alguma forma fugir. Porque, até para encerrar, para passar para vocês,
Não foi uma tentativa de golpe qualquer. Vai estar demonstrado com provas que tinha um plano para assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Então, veja, um candidato a presidente que perde a eleição do outro, tentando assassinar, isso vai vir com julgamento. Nas televisões, vai ter julgamento transmitido. Então, eu acho que as autoridades do Supremo têm que se precaver sobre a possibilidade de um planejamento, de uma fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Líder, ontem o Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, deu uma entrevista ao nosso âncora aqui, o Leandro Magalhães do Arena, disse que pode nem ser candidato em 2026 e pode se afastar de maneira definitiva do cargo, do mandato de deputado federal. O senhor acredita que Eduardo Bolsonaro está falando a verdade e vai permanecer mesmo no exterior? Eu acho que sim, porque, volto a dizer, foi uma reação um pouco de menino assustado, ele fugiu. Gente, ele não é denunciado, ele não vai ser julgado nesse processo todo de golpe de Estado. Não tinha motivo nenhum. Foi só uma ação nossa. Nós queríamos evitar ele presidente da Comissão de Relações Exteriores, entramos no Supremo e ele sai meio desesperado, uma reação meio intempestiva. Parece que vive num mundo paralelo. É uma cabeça paranoica que tenta construir a ideia de que não temos instituições independentes, que aqui é uma ditadura. Eu acho tão contraditório, porque eles passaram a vida defendendo ditadura. O Bolsonaro dizia isso na época. Então, veja, eu acho que essa coisa não vai pegar. Mas ele tenta construir lá fora esse discurso, um discurso contra o Brasil. Eu quero chamar a atenção que essa articulação do Eduardo Bolsonaro lá fora tem o interesse de prejudicar os interesses nacionais. Eu não tenho dúvida em afirmar, e quero que rebata, que até tarifas contra o governo brasileiro, estimular o governo do Trump a ter uma posição mais dura. Você sabe que o Lula está sendo muito habilidoso. Nós estamos tendo altivez, mas não queremos comprar atrito com os Estados Unidos, mesmo com o governo do Trump. Lula está sendo habilidoso. Não tenha dúvida que Eduardo Bolsonaro é o elemento que fica lá fora, tentando piorar a relação do Brasil com o governo do Trump, pedindo tarifas, fazendo todo esse processo. E veja bem, o Departamento de Estado norte-americano solta uma nota quarta-feira antes do Carnaval contra o Brasil, falando de censura no Brasil, atacando o Poder Judiciário. Isso foi na quarta-feira. Eu descobri que na sexta anterior, quem tinha estado numa reunião longa no Departamento de Estado com o representante do hemisfério ocidental, que chama Michael Kozak, foi o Eduardo Bolsonaro. Então a política dele sempre foi e está sendo de jogar os Estados Unidos contra o Brasil, de querer dizer que aqui o Supremo... Tal. Então, veja, é muito grave, porque é como se ele botasse o boné do Faça América Grande novamente, que é o boné da turma do Trump, e abandonasse a bandeira brasileira. Por exemplo, eu quero me dirigir ao pessoal do agro. Essa turma vai concordar com tarifas sobre o agro, o etanol brasileiro? Nós vamos defender. Nós queremos defender os interesses nacionais. Eu acho que é uma situação de vulnerabilidade, tá? Eu acho que fica feio para ele, volto a dizer, não é um ato muito corajoso. Vai ser difícil sustentar essa tese que a gente vive uma ditadura aqui. Alexandre de Moraes nunca foi de esquerda, sabe que foi um ministro supremo indicado pelo Temer. Na época que ele foi indicado, foi logo depois daquele golpe contra Dilma. Eu lembro que quando ele foi indicado ao Supremo, até na sabatina, nós tínhamos dúvidas, né? Então, o Alexandre de Moraes não é essa pessoa. O Supremo tem independência de fato. Líder, só para a gente seguir aqui por outros assuntos, que eu ainda quero tocar no assunto PL da anistia. Antes da gente virar, já tem um pedido de deputadas do PSOL ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Pedro Venceslau trouxe essa informação agora há pouco, para que o presidente anule a licença do deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor concorda, apoia também esse pedido, acha que é o caso? Como é que o presidente da Câmara, na sua avaliação, tem que lidar com essa situação? Olha, eu estou primeiro querendo saber, porque agora, sabe que o Trump toma posse no dia 20 de janeiro. E a gente voltou aos trabalhos no dia 1º de fevereiro. Ele já tinha viajado 4 vezes para os Estados Unidos.
Ele não colocou a cara aqui. Eu estou pedindo também já saber quem pagou a passagem, se tem dinheiro público envolvido, como é que ele recebeu o salário de fevereiro se estava ausente aqui. Então, veja, eu acho que tem coisas que vão surgir aí. Eu acho que é impossível ele continuar como deputado. Acho que foi boa essas ações do PSOL, porque a licença tem um prazo. Ele não vai poder ficar com essa narrativa de que tem um golpe, aqui é uma ditadura, censura. Lá fora ele vai ter que renunciar ao mandato dele, né? Então, acho que vai vir muita coisa. Quanto ao PL da anistia, eu não quero dar respostas mais curtas a vocês agora. Hoje teve uma reunião, acabamos de sair do Colégio dos Líderes, de todos os líderes. O líder do PL, Sócrates, falou da anistia, né? Ao que eu me contrapus, porque eu disse, pouca gente sabe, mas o projeto de anistia que está na Câmara não é sobre 8 de janeiro. Sabe o que é? É anistia de tudo. Depois da eleição, no primeiro dia depois da eleição, até a promulgação da lei. Então, todo mundo que está preso, aquela operação Punhal Verde e Amarelo para assassinar Lula, Alckmin, que você limparia todo mundo. Ou seja, é uma forma de livrar o Bolsonaro do julgamento que nem começou. Imagina você está pedindo anistia a pessoas em que nem foram julgadas. Então, eu acho que hoje, talvez o PL tenha se decepcionado, porque eu vi a manifestação domingo, vi o líder Sócio dizendo o seguinte: nós vamos apresentar um requerimento de urgência da anistia. Não foi apresentado nenhum requerimento. Eu acho que depois daquela manifestação, isso aqui perdeu força, porque a manifestação foi esvaziada, e eu acho que isso repercutiu aqui, inclusive nos partidos do centro. Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista, mas antes uma rápida pergunta. Sobre a reformulação do imposto de renda, há uma discussão sobre quem vai ser o relator. Tanto o PT tem nome, como o Centrão também. O senhor defende que seja um nome da esquerda ou um nome de centro? Há uma argumentação que o nome de centro poderia negociar melhor, tanto com a direita como com a esquerda. Olha, na verdade, é indiferente, pode ser do PT ou do centro, mas tem que ser alguém que tenha muita credibilidade, circulação pela casa. Porque, veja, eu estou vendo muitos ataques, essa proposta do presidente Lula vai mudar a vida de muita gente. Nós vamos ter isenção até R$5 mil e nós vamos diminuir o imposto entre R$5 mil e R$7 mil. Já tem 10 milhões de pessoas beneficiadas, vão ser 20 milhões de pessoas. Tem uma torcida no Brasil, eu vejo os índices na pesquisa. Só que aí entra o debate, que tem que ter neutralidade fiscal. Não pode criar um custo como esse sem dizer de onde sai o dinheiro. Tem uma coisa que a gente não abre mão, que é muito importante, e que nas nossas pesquisas é tão popular quanto as pessoas deixarem de pagar o imposto de renda. Sabe o que é? A justiça tributária. Porque o que é que a gente está dando em contrapartida a isso? 144 mil pessoas, um número pequeno, não é 1% da população, nem 0,1%. É 0,06% da população, que paga menos de 10% de imposto de renda, passaria a pagar 10%. Olha, uma professora de uma rede municipal, professor de qualquer município do país, que ganha R$ 5.500, ela paga 27,5%. Não é justo um diretor de um banco que recebe 2 milhões por mês pagar zero. E aqui no Brasil tem isenção de tributo para distribuição de lucros e dividendos. Então, o que o governo está fazendo? Quem não paga vai chegar a 10%. Você veja que não é nenhuma proposta, vai continuar pagando menos do que uma parcela da população que paga 27,5%. Então, tem uma coisa que para a gente é inegociável. É que a gente quer fazer justiça tributária. A gente quer isentar, mas não quer isentar tirando do Bolsa Família, como alguns estão falando. A gente quer isentar, tornando o nosso sistema mais justo. Sabe quanto é a cobrança de imposto de renda, Uribe, Tainá, nos Estados Unidos? Quase 40%.
Na Alemanha, 55%, então a gente está cobrando 10%. Eu acho que não ficaria legal para o Congresso, num momento como esse, dar isenção, mas tentar achar alguma forma de corrigir, ia ficar parecendo que o Congresso está ali defendendo os muito ricos. Volto a dizer, são 144 mil pessoas que não vão ser taxados de forma absurda, que representam 0,06% da população. Pedro Venceslau está com a gente também, é líder, e tem uma pergunta. Contigo, Pedro. Boa tarde, deputado. O deputado Rogério Correia, que é vice-líder do governo, vai assumir a Comissão de Finanças e Tributação. E ele me disse que uma das ideias é pegar o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e pedir para que ele seja analisado junto com outro, que é o plano de revisão das renúncias fiscais apresentado pelo Paulo Guedes no início da gestão Jair Bolsonaro. O que o senhor acha dessa ideia? É uma maneira de tentar dar um truco na oposição? Olha, o primeiro deputado Rogério Correia é um dos melhores deputados do PT, eu fiquei muito feliz. E a gente indicou para estar nessa comissão tão importante. Mas o fato é que não sabemos nem o rito para aprovação dessa isenção de imposto de renda. Pode seguir o rito das comissões, de passar pela Comissão de Finanças, que ele preside, CCJ, ou pode, talvez, ser criada uma comissão especial para discutir esse tema. Agora, o deputado Rogério coloca um outro assunto, que eu acho que ele tem razão, e o presidente Hugo Mota tem falado muito sobre ele, que é um outro tema, que é um corte linear das desonerações. Nós temos muita desoneração no país, os benefícios tributários ultrapassam 540 bilhões. Então, se você der um corte de 10%, o presidente Hugo tinha falado nisso, o Rogério é autor de uma emenda naquela votação do ajuste no final do ano comigo, em que falava da mesma coisa. Se a gente cortar 10% das desonerações, a gente vai dar dando um alívio fiscal para o governo. É uma medida de responsabilidade fiscal. Agora, creio que o Rogério não está falando, e não é a nossa posição, de substituir isso pela tributação dos muito ricos. Não faz sentido. E a gente vai insistir, a gente quer comprar esse debate na opinião pública. Esse é um debate bom para a gente. Alguém muito rico, milionário, que tem uma fortuna enorme, paga menos do que a empregada doméstica. Não dá para aceitar isso. Então é o mínimo de justiça tributária. Então eu entendo dessa forma a fala do meu colega deputado Rogério Correia. Conversamos agora com o deputado federal, também líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. Muito obrigada, líder, por essa conversa. Até uma próxima. Bom trabalho. Um abraço enorme, Tainá, Gustavo, Pedro. Prazer falar com vocês. Obrigada.